Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Mais uma noite, né? Graças a Deus estamos aqui para juntos a gente ter mais um tempo com a palavra. Vamos orar, né? Entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, né? Graças a Deus por isso. Jesus, nós queremos muito te agradecer, Pai, por esse dia, por essa terça-feira, Pai. Hoje já é dia 27 de setembro. Nossa, gente, perdida no dia. 27 de setembro. E como é bom, Senhor, saber que até aqui o Senhor é quem nos tem sustentado, o Senhor que tem nos ajudado, o Senhor que tem nos disciplinado, Senhor, para desejar mais do Senhor. Muito obrigado pela ajuda do Teu Espírito, Senhor, todos os dias que nos impulsiona para esse lugar de adoração, para esse lugar, Senhor, de intimidade. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Pai, mais essa noite. Que Teu Espírito Santo encontre, Senhor, lugar no nosso coração para gravar a Tua palavra, Senhor, para imprimir essa palavra dentro de nós e ela ficar guardada, Senhor. Porque no momento certo o Espírito Santo nos lembra a palavra, no momento certo o Espírito Santo nos ensina, Senhor, algo que nós não conseguimos entender hoje, mas amanhã talvez seja um momento oportuno. Então que nós possamos perseverar, Pai, independente de entendermos ou não entendermos. A gente vai continuar se alimentando, Senhor, da Tua palavra, buscando essa intimidade com o Senhor, para que o Senhor possa nos alimentar dia após dia, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Continuando aqui. A gente vai para a segunda viagem de Jesus, né, nesse momento. A passagem aqui fala que é a segunda viagem. Então, é a cura do servo do centurião. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, é o nosso primeiro trechinho aqui. A cura do servo do centurião. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O mesmo texto está lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Gente, tem uma coisa muito importante, além de tantas outras, né, aqui dentro dessas duas passagens,
Mas a coisa mais importante para mim dentro dessa passagem é esse centurião ter a consciência e a convicção de que, assim como ele, como um centurião, que é alguém que está acima de muitos soldados, ter autoridade para enviar soldados ao seu comando, né, para fazer qualquer tipo de coisa. Ele tinha essa consciência que Jesus tinha também anjos que ele poderia enviar para curar aquele servo. Ele tinha total autoridade sobre o reino espiritual e sobre homens também, mas muito mais sobre o reino espiritual, em dizer: vá curar aquele servo, e o servo seria curado. Então demonstra o nível de entendimento espiritual, de um nível de entendimento de quem era Jesus, desse centurião. E por isso que ele fala isso, sobre a questão de ter autoridade sobre pessoas que estão abaixo dele. Então ele está demonstrando o quanto Jesus tinha autoridade sobre anjos, sobre demônios, sobre pessoas, inclusive também, para mandar, enviar, né, em seu lugar. Jesus não precisaria sair de onde ele estava e ir até a casa do centurião. Uma só palavra de envio de um anjo para curar aquele servo já seria suficiente. Por isso que Jesus se admira desse homem, porque ter esse entendimento não é para qualquer pessoa. Muitos de nós desejaríamos que Jesus viesse pessoalmente, né, à nossa casa, orar por aquelas pessoas que nós queremos, ou nos trazer algo, ou mesmo estar na nossa casa. Quem não queria receber Jesus, talvez naquela época, né? E esse centurião, sabendo que ele não era digno, talvez por seus pecados, talvez pela sua falta de religiosidade, né, por não ser um judeu, ou muitas vezes não ser alguém totalmente temente a Deus, ele só queria a cura de um servo que ele amava muito. E ele sabia que Jesus tinha toda a autoridade na sua boca, na sua língua, para falar e enviar anjos para fazer a cura acontecer onde quer que aquele servo estivesse. Vamos continuar? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então essa passagem do filho da viúva de Naim só está em Lucas, tá, gente? Lucas capítulo 7, só Lucas relata essa ressurreição de Jesus. Ele chega, né, para entrar nessa cidade, quando ele vê tá saindo um enterro com o filho único de uma viúva. Então nós temos duas situações muito difíceis aqui. Primeiro, ela já era uma mulher viúva, né? E a viúva naquela época, ela já tinha grandes dificuldades com a sociedade. Primeiro, de cuidados mesmo. A sociedade, ela dependia, né, dos próprios religiosos, da própria igreja da época para auxiliá-la, porque ninguém dava, né, o sustento da viúva a não ser a própria igreja, sinagogas, né? Os judeus precisavam cuidar das suas viúvas. Então, se o sacerdote daquela época fosse negligente, com certeza essa viúva estaria passando dificuldades. E ela não era bem vista na sociedade justamente por não ter marido, né? Ela era uma desamparada, vamos dizer assim. E a segunda coisa é que ela tinha um único filho, e era justamente esse filho que era o seu esteio, que era a sua base de vida, porque o filho mais velho, ou no caso aqui o filho único, era o que cuidaria dessa mãe em toda a sua vida até ela morrer. E nesse caso o menino morre antes. A gente tem aqui um rapaz, um jovem, não sabe se é a idade dele, que morre muito cedo, deixando então a sua mãe viúva e agora sem o seu único filho também para cuidar dela até que ela morresse. Então essa mulher, ela estaria totalmente fadada
a miséria, né? A viver à margem da sociedade, a viver dependendo de migalhas ou dependendo de um bom sacerdote, de um bom líder espiritual ali em Jerusalém para que suprisse a sua necessidade como mulher e como, né, cidadã de Israel. Mas muito provavelmente aquela época não era a melhor época para isso acontecer. E Jesus então se compadeceu dela. Essa é a palavra que está escrito aqui, compaixão, se compadecer, olhar para a situação do próximo, olhar para a situação daquela mulher e ter justamente a mesma dor, sentir a dor do outro. Compaixão, gente, é sentir a dor da outra pessoa, é realmente tomar para si aquela mesma dor e se colocar no lugar daquela outra pessoa. A gente chama isso hoje em dia de empatia, né? Também. Compaixão tem a ver com empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa para sentir então a dor dela e por isso você vai ajudá-la. Você não vai ajudar porque simplesmente você tá com dó, não. Você sentiu a mesma dor daquela pessoa porque você poderia estar naquele lugar, você poderia estar na mesma situação e você gostaria que alguém te ajudasse. E Jesus então se compadeceu dela e ele vai e diz: mulher, não chore. Seque as suas lágrimas, eu vou realmente fazer aquilo que você precisa nesse momento. Eu me compadeci de você. Eu sou o doador da vida e eu vou devolver a vida para o seu filho. E ele ressuscita o menino naquele momento, tá? Essa ressurreição, assim como a de outras pessoas que a gente vai ver aqui que Jesus faz, é uma ressurreição quase que natural, vamos dizer assim, né? O que é uma ressurreição natural, Elisângela? É alguém que ressuscitou, vai viver a sua vida normalmente, mas em algum momento da sua vida, na velhice ou em qualquer outra época, vai morrer novamente como eu e você. Então, essa ressurreição não é a mesma ressurreição de Jesus, não é a mesma ressurreição que nós vamos ter quando Jesus voltar. Então, essa ressurreição é uma ressurreição para a vida natural, para voltar a viver a mesma vida que a pessoa vivia, mas ela continua pecando, ela continua dependendo de Jesus para ser salvo. Então é uma ressurreição natural, né? A pessoa só volta à vida, mas ela vai depender de Jesus para ser salvo. Agora a ressurreição que a gente fala que aconteceu com Jesus, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou para a vida eterna, ele já ressuscitou com o corpo transformado e vai ser essa mesma ressurreição também que nós vamos viver quando Jesus voltar, ok? Então eu só tô lembrando aqui para vocês já olharem para esse tipo de ressurreição com esses olhos. Esse menino ressuscitou, voltou a viver, viveu muitos anos da sua vida e no final da sua vida, na velhice, provavelmente ele morreu novamente, ok? Então é uma ressurreição natural. Jesus discorre sobre vários assuntos. Jesus começa a falar sobre vários assuntos. O primeiro assunto é elogio a João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante, do 2 ao 15. Mateus capítulo 11, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça.
Jesus vai falar também dessa mesma passagem em Lucas, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Vamos ler e a gente já vai conversar um pouco sobre isso. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então, nesse momento, há um questionamento, dos próprios discípulos de João Batista, que já estava preso por Herodes, ele havia sido preso algum tempo antes, e ele lá na prisão, ele pede para os seus discípulos que ainda visitavam ele na prisão, para que eles perguntem para Jesus se ele é o Cristo, se ele é aquele que eles estavam aguardando vir, que falava dele nas escrituras, na Torá, na velha aliança, nos profetas. E Jesus diz: avisa para João que todos os milagres que vocês têm visto têm acontecido pelo meu ministério, vocês têm visto os milagres acontecerem, o reino de Deus é chegado. João Batista era muito mais do que simplesmente alguém que Deus tinha levantado na sua época, mas ele era alguém que tinha justamente sido profetizado o seu nascimento. Eu costumo dizer, gente, que eu fiz uma observação nesse tempo que a gente vai fazendo a leitura, dentro desses últimos anos, que todas as vezes que alguém precisava nascer e que essa pessoa era muito importante dentro da história do que Deus estava escrevendo, a mãe dessa pessoa era estéril. Por quê? A gente fala porque Ana, aconteceu isso com Samuel, a gente vê a própria Rebeca era estéril até o momento que Deus decidiu, Sara era estéril até o momento que Deus decidiu abrir a sua madre, a esposa de Jacó, a segunda, esqueci o nome dela agora, eu esqueci o nome da primeira, no caso, a que ele queria realmente se casar, também a mesma coisa, ela também era estéril, Deus abriu a madre dela só no momento certo. A gente vê outras mulheres ao longo da Bíblia falando de esterilidade, e num dado momento a mãe de Sansão também era estéril. E aqui nesse momento a gente vê Deus falando a respeito de João Batista, que nasce de Isabel e Zacarias, e Isabel também era estéril. Então, todas as vezes que algum homem, principalmente, precisava nascer, porque todos eles foram meninos, esses nascidos, era porque Deus tinha um propósito específico com esses meninos, com esses homens que se tornariam homens, Deus tinha um propósito específico. Então, Deus precisava guardar a mãe dessas crianças até o momento oportuno. Então, Deus fecha a madre, deixa essas mulheres estéreis, para mostrar que o milagre é dele e é no momento exato, não é antes e nem depois, mas é no momento exato. E João, o Batista, ele ia precisar nascer exatamente
algum tempo antes de Jesus, para que ele começasse a preparar o caminho do Senhor através dessa pregação do arrependimento, né? Então havia uma profecia liberada desde a antiguidade, desde o Velho Testamento, a respeito de João, que ele seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor. E isso se cumpre, graças a Deus, que a palavra de Deus, ela vai nos mostrando como Deus ele é fiel com aquilo tudo que ele fala, tudo aquilo que Deus diz tudo aquilo que o diabo diz não é. Então, tudo que o diabo diz sempre vai ser mentira, sempre vai ser um engano, mas tudo aquilo que Deus disse é a verdade, não muda. Deus não muda, Deus é imutável. E João Batista então aparece no momento oportuno, ele faz tudo o que ele precisava fazer, e aí o que acontece na vida de João Batista posterior a isso, a sua prisão e morte, infelizmente é a maldade humana, né? Colocando as suas mãos, como sempre, o pecado acontecendo na terra, e Deus permite que João Batista venha morrer, sim, porque ele já havia cumprido todo o seu propósito nessa terra. Então, recolher João Batista nesse momento da sua morte, que a gente vai ver já já, não haveria problema nenhum, porque o propósito dele já tinha se cumprido. E o diabo, sabendo disso, ele é o primeiro a tentar, né, matar o que Deus estava fazendo, mas Deus já tinha cumprido todo o seu propósito através da vida de João Batista. A maldade é condenada. Jesus vai falar um pouco sobre isso, né? Mateus 11, 16 ao 19. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Lucas capítulo 7, versículo 31 ao 35. Jesus fala a mesma coisa. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Não lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus está fazendo um questionamento, né, para a multidão que está ali perto dele, dizendo que essa geração que está diante dele, ou essa geração até que está na nossa geração agora, é uma geração extremamente melindrosa, né, extremamente difícil de lidar. Porque se as pessoas, elas são parecidas com João Batista, né? Se elas viram nazireus, se elas são pessoas separadas para Deus, se elas não bebem vinho, se elas não fazem algum tipo de práticas, tem demônio. Não é de Deus não. Tira essa pessoa do nosso meio porque deve ter demônio. Porque ela não faz nada, ela só se santifica, ela só ora, ela só jejua. Agora, se vem Jesus está dizendo, né? Come, bebe, vai em festa, senta com os pecadores, prega as boas novas para qualquer um que está ali diante dele. Não, Jesus é comilão, beberrão, deve também ter demônio porque ele senta com pecadores, com publicanos. Então percebem que nem aquele que se mostra muito separado, muito santo, para essa geração é fácil, né, é de Deus, e nem aquele também que faz tudo normal também não é de Deus. Então Jesus está dizendo que é uma geração extremamente infantil, imatura, né, que julga segundo os seus próprios pensamentos. Mas a palavra ele continua dizendo no final que a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou ele diz no outro, né, de Mateus, a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Então, na verdade, gente, o nosso ministério, a nossa vida, ela precisa ser comprovada se nós somos de Deus ou não pelos nossos frutos. É aí que se conhece uma árvore. Jesus o tempo inteiro diz, não se preocupem, né, com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar a teu respeito.
Se preocupe com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Se preocupe com aquele chamado que Deus tem na tua vida. Se preocupe com o teu relacionamento com Deus. Isso sim é extremamente importante para que Jesus diga: eu te conheço, porque você pode chegar naquele dia e Jesus dizer: eu não te conheço. Então essa é a grande diferença para nós. Agora, o que as pessoas acham sobre aquilo que nós praticamos, sobre aquilo que nós fazemos, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair na lábia da grande maioria, né? Ou para não ser atingido pela opinião da grande maioria. Cidades condenadas. Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, outra passagem que a gente só encontra em Mateus, aqui nesse caso, né? Só Mateus fala sobre essa condenação que Jesus faz para 3 cidades aqui, né? Ele fala de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Então foram lugares que Jesus passou e que ele fez muitos milagres, que ele fez muitos prodígios, muitas pessoas foram curadas de diversos males, muitos demônios foram expulsos de pessoas ali. E todas as pessoas que estavam seguindo Jesus nessas cidades viram com seus próprios olhos, puderam ver, né, o milagre acontecendo diante delas. E mesmo assim elas não se converteram verdadeiramente. É disso que Jesus está dizendo. A maioria da multidão estava ali simplesmente para olhar aquilo que estava acontecendo, para fazer depois disso fofoca, né, para contar para as outras pessoas o que estava acontecendo na cidade, mas o verdadeiro arrependimento não aconteceu. A verdadeira busca, né, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus para a vida deles não aconteceu. E por que Jesus cita 3 cidades ali de Israel, né? E ele cita também 3 outras cidades que não fazem parte do povo de Deus, né? No caso de Israel, ele cita Tiro e Sidom no primeiro, né? E depois ele cita Sodoma. E ele diz que se nessas cidades, se em Tiro, se em Sidom e se em Sodoma tivesse acontecido, se eles tivessem visto todos esses milagres que Jesus tem feito em Israel, todos eles teriam se convertido, ou Sodoma estaria até hoje sendo uma cidade normal, né, convertida a Deus. Por quê? Porque eles presenciaram muitos milagres de Deus. Eles presenciaram muito, e essas outras cidades, elas não tiveram a oportunidade que esse povo dessa época que está tendo de ver Jesus diante dos seus próprios olhos, operando tantos milagres e tantas maravilhas. Quando a gente fala tantos, gente, nós estamos falando de tantos. Para Jesus fazer uma afirmação de condenação tão forte como essa, é porque isso estava sendo algo muito relevante para aquele momento. Pensa um grande avivamento acontecer aqui na nossa cidade, na tua igreja, e muitas pessoas serem curadas instantaneamente, mortos ressuscitarem, cegos começarem a ver, surdos a ouvir, pessoas endemoniadas sendo libertas diante de você, e você simplesmente olhar para aquilo e falar: legal, tudo bem, e ir embora para sua casa e nada acontecer de mudança na tua vida. É disso que Jesus está dizendo. Então, o rigor do juízo para essas cidades vai ser muito maior do que para aquelas que não tinham, né? Que não tiveram a oportunidade de ver Jesus operar tais milagres. É disso que Jesus está falando. Convite ao descanso em Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra,
porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensa numa passagem deliciosa, gente, para se ler, para se meditar e para se compreender o que Jesus está dizendo. A primeira coisa que Jesus diz é que Jesus está agradecendo a Deus, né, louvando a Deus, ao Pai, por esse privilégio de ter toda a autoridade, né, sobre toda a terra, por ter toda a autoridade sobre tudo aquilo que o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. Jesus tem toda a autoridade. O Pai entregou tudo a Jesus. A palavra de Deus diz que tudo está sujeito a Jesus. Jesus tem autoridade sobre tudo nessa terra. Assim como Adão tinha autoridade sobre toda a terra, sobre animais, sobre toda a natureza, sobre tudo, Adão tinha antes do pecado autoridade. Jesus também tem autoridade nesse momento sobre tudo. Ele pode e deve, né, fazer tudo aquilo que o Pai o colocou para fazer. E ele glorifica a Deus por isso, ele glorifica o Pai por causa disso. E ele diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor escondeu essa sabedoria, o Senhor escondeu essas grandezas de Deus de maneira tão poderosa que aqueles que talvez queriam ter toda essa sabedoria para querer dominar o mundo, para querer escravizar o ser humano, né, para querer fazer tanta maldade na terra, eles não conseguem alcançar esses tesouros de Deus. Mas o Senhor entrega esses tesouros a pequenininhos, né, a pequenininhos, que são o que, gente? Pessoas que muitas vezes estão com sede e fome de Deus, e Deus entrega mistérios e sabedorias que para pessoas talvez estudadas, para pessoas que têm PhD em várias coisas e tantas outras situações, né? O Senhor não entrega. Por quê? Porque não há fome, não há sede de Deus verdadeiramente. A sede só de poder, né? Uma ganância sem limites. E Deus diz assim: graças a Deus que o Senhor só entregou para os pequeninos, para aqueles que realmente desejam o Senhor. E ele diz assim: todas as coisas me foi entregue. Jesus tem todo o poder, gente. Não é algum poder, não. É todo. Ele tem todo o poder. E ele diz assim: só conhece o Pai quem conhece o Filho, e só conhece o Filho aqueles a quem o Pai permitir, a quem o Pai, né, liberar. Né? Olha o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, para você conhecer o Pai, para você saber quem é o Pai, Jesus está dizendo: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então, Jesus, ele conhece muito bem o Pai. E se você quer conhecer o Pai, você precisa primeiro desejar Jesus, porque é Ele quem vai te revelar o Pai. Deixa eu te falar de uma forma bem simples. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, né? Nós vamos ver isso lá em João 4, 24. Acho que a gente até leu essa passagem quando fala da mulher samaritana, né? No tanque. Deus é Espírito. Então nós nunca poderemos ver Deus, pelo menos não nesse corpo, né, corruptível. Então nós nunca vamos ver Deus. Mas se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer o Pai, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para a palavra. Lembra que Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus, e Deus se encarnou, né? Deus se fez carne, então ele criou um corpo para ele. Jesus é esse Deus encarnado. Então, se nós queremos olhar para Jesus, se nós queremos olhar para o Pai, nós precisamos olhar para Jesus. E como é que eu olho para Jesus, gente? Olhando para a palavra, certo? Então, quando eu quero ver Deus, quando eu quero ver Jesus, eu preciso me voltar para a palavra.
E a palavra, Jesus, vai então nos mostrar o Pai, porque ele vai mostrar ele mesmo. Ele vai mostrar o caráter dele. Jesus vai mostrar como é que se faz para ser filho de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E é isso que nós precisamos buscar. E Jesus então vai nos revelar aquele que ele percebe que realmente deseja conhecer o Pai. Ele tem todo o prazer em revelar os segredos do Pai, ele tem todo o prazer de revelar essa paternidade, de revelar esse relacionamento de pai e filho. Por quê? Porque nós estamos desejosos de conhecer o Pai verdadeiramente. Então, ter relacionamento com Deus, gente, parte de um princípio de desejo, de real necessidade de reconhecer que eu preciso do Pai, que eu preciso do perdão, que eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida para que eu tenha esse relacionamento com o Pai. Então, esse desejo precisa partir primeiro de mim, e Jesus sabe muito bem reconhecer quem é aquele que deseja conhecer o Pai verdadeiramente, e ele então, se ele quer, ele nos revela o Pai. E aí Jesus diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós pegarmos o contexto do momento em que Jesus está falando sobre isso, a gente vai perceber que ele está falando sobre o jugo da religião, o jugo do farisaísmo, o jugo dos religiosos, os jugos que a religião põe sobre nós. Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Parece que são tantas regras, tantos não e sim que nós recebemos dentro da religião, que isso se torna um fardo muito pesado. E geralmente tem a ver com leis humanas, né? Com fardos humanos mesmo. As pessoas colocam coisas pesadas para nós fazermos que muitas vezes elas não conseguem fazer. Jesus vai criticar isso nos fariseus muitas vezes. Ele vai dizer: vocês colocam pesos sobre as pessoas que vocês mesmos não conseguem carregar. Então por que vocês põem esse peso se vocês mesmos não conseguem cumprir todos esses mandamentos que vocês ordenam que o povo tenha que praticar? Então, sabe aquela pregação que só fala para eu fazer, mas a pessoa que está pregando, ela não consegue ter aquela vida de santidade que ela mesma está pregando? Então isso era o que os fariseus faziam naquela época. Os religiosos daquela época tinham o costume de pôr muitas regras para o povo, imensas, né, listas de regras, e eles não conseguiam cumprir, e aí o povo se entristecia e acabava abandonando, né, o judaísmo, acabava abandonando o próprio Deus, porque eles diziam: é impossível seguir tantas regras que esses judeus põem para nós, que esses fariseus põem para nós, então nós vamos abandonar, vamos viver em pecado e tá tudo certo. E Jesus está chamando então esses que estão sobrecarregados pela religião, que estão sobrecarregados pelo fardo do homem, que estão sobrecarregados por tantos nãos e sims, né? Faça isso, não faça aquilo. E ele está dizendo assim: eu sou o descanso para vocês. Se vocês vierem ter relacionamento comigo, se vocês tomarem o meu jugo, eu vou andar do lado de vocês agora. Se vocês forem buscar o entendimento sobre jugo, né? Sobre essa canga que os bois carregavam. Uma vez a gente fez um pequeno estudo sobre isso, como é maravilhoso, gente. Aconselho vocês a fazer um pequeno estudo sobre isso para vocês verem o tremendo que Jesus está falando sobre isso. A parte tremenda que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: toma essa canga e anda do meu lado, anda junto comigo, que você vai ver que o meu fardo, aquilo que eu vou pôr sobre você, não é pesado, porque você vai estar andando comigo. Eu vou carregar junto com você, eu vou andar junto com você, eu vou te dizer aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia, e que não vai ser pesado e que vai ser leve, porque obedecer a Deus, gente, nunca foi um fardo. Obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, nunca vai ser pesado. Agora, se você tenta fazer isso sozinho, sem o Senhor, sem a presença do Espírito Santo, eu posso te afirmar que infelizmente você não vai ser suficiente para conseguir fazer tudo isso sozinho. Então Jesus nos está chamando para carregar esse fardo junto com a gente, para andar do nosso lado, mas ele está te chamando para andar do lado dele.
Então, esse fardo só vai ser leve e suave se você estiver na mesma canga que Jesus, se você estiver no mesmo jugo que Jesus, se ele caminhar do seu lado, nem atrás, nem na frente, mas ele quer caminhar junto com você, do seu lado no dia a dia, ok? Lucas capítulo 7, os pés de Jesus são ungidos e a parábola dos dois devedores. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50. É o nosso último trecho de hoje e a gente vai terminar com um trechinho de Lucas também, que é na sequência, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Essa passagem ela é extremamente emblemática, né? É algo que confunde a mente muitas vezes de algumas pessoas, e Jesus está sendo simplesmente claro e objetivo a respeito de aquela pessoa que conhece de verdade o fundo de poço que ela está, o pecado que ela está enfiado, o quanto ela merece a morte eterna, o quanto ela merece o inferno, porque ela peca diariamente, ela peca de forma quase que proposital. O quanto nós reconhecemos que somos pecadores é o quanto nós vamos realmente amar a Deus pelo sacrifício de Jesus. É o quanto nós vamos amar a Deus verdadeiramente, porque Ele pagou a dívida que eu jamais poderia pagar. Jesus fez aquilo que eu e você não teríamos condições de fazer, que era morrer por causa dos nossos pecados. Nós somos tão ingratos se nós formos olhar para esse lado. E esse fariseu que convidou Jesus para jantar na sua casa era alguém que se achava o santo, achava-se digno, né, de salvação, porque ele se achava salvo, ele se achava completo, ele se achava não pecador por ele ser um fariseu. Por ele obedecer toda a lei, todos os mandamentos, ele achava que ele não precisava do sacrifício de Jesus. Ele não precisava de Jesus para ser salvo. Mas essa mulher teve tanta revelação de quem era Cristo, de quem era o Senhor, que ela imediatamente se lançou aos pés de Jesus e começa então se arrepender aos pés de Jesus. E quantas vezes nós estamos sim diante de Jesus e nós também somos como esse fariseu,
que acha que não precisa do perdão de Deus mais, que acha que não precisa mais de arrependimento. Não, mas eu já me arrependi, agora eu sou crente, agora eu obedeço tudo certinho, eu participo da ceia, eu entrego o meu dízimo, eu entrego as minhas ofertas. Não, eu já tô santo. Esse é o grande problema, gente, da religião. É nós acharmos que porque nós estamos cumprindo algumas regras criadas pelo próprio homem muitas vezes, nós já estamos salvos. E eu quero te dizer que nós precisamos de Jesus todos os dias até Jesus voltar. Se você não tem essa convicção de pecado todos os dias na sua vida, de que você precisa ser transformado pela palavra e que você precisa realmente de Jesus todo o tempo com você, infelizmente você pode cair nessa cilada do diabo de achar que você não precisa de Jesus mais, de que seguir algumas regras, como esse fariseu seguia, é o suficiente para você ser salvo. E eu quero te dizer que Jesus está dizendo que quanto menos você tem convicção de pecado, menos você vai amar o Senhor. Quanto mais convicção de pecado você tiver, quanto mais você entender que você realmente era podre, era pecador e que você precisa muito da misericórdia de Deus todos os dias na sua vida, mais você vai amar Jesus e mais você vai se afastar do pecado e mais você vai querer falar de Jesus para outras pessoas e mais você vai querer desse Deus na sua vida, desse relacionamento que traz essa santificação. Então, Jesus está sendo muito claro em contar essa parábola, porque aquele a quem Jesus perdoa mais é o que vai amar mais, né? Que tem convicção de pecado, porque Jesus perdoa as pessoas da mesma forma, mas quem conhece os seus verdadeiros pecados e sabe o quanto precisa realmente desse perdão de Deus, quanto mais dívida nós temos, mais nós vamos amar aquele que perdoou a nossa dívida. É disso que ele está falando. O último trechinho fala de Lucas, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então Jesus continua, né, o seu ministério aqui avançando, ele continua passando de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando as boas novas do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus é chegado, eu nasci, eu vou morrer por vocês, Jesus, eu vou fazer aquilo que vocês não conseguiam fazer. Jesus estava dizendo que o reino de Deus era chegado, que as pessoas precisavam se arrepender, elas precisavam ouvir a sua voz, precisavam ouvir a voz do Pai e se arrepender, porque esse era o tempo chegado daquilo que os profetas tinham profetizado. E aqui fala que tanto os discípulos, né, estavam com ele, os 12, quanto muitas mulheres. Então não era só uma, duas ou três mulheres. Aqui cita o nome de 3, mas eram muitas mulheres. E o que eram essas mulheres, gente? A maioria delas eram mulheres que tinham posses, situações financeiras muito boas e que podiam então estar ali ajudando no ministério de Jesus, sustentando esses homens na pregação do evangelho. Isso fala muito de exemplo para nós, gente. Nós, principalmente mulheres aqui que temos condições de estar levando o evangelho, ajudando nessa pregação do evangelho com a nossa vida, com os nossos bens, com tudo que nós temos, né? Jesus tem chamado tanto homens quanto mulheres para fazer o seu ID acontecer. E aqueles que têm um pouco mais de condições, ainda mais, né? Porque Deus tem colocado recursos na minha mão e na sua mão para que o evangelho possa chegar a muito mais pessoas. O reino de Deus possa se expandir ainda mais para mais longe, né? Para muito mais pessoas ouvirem desse evangelho. Amém? Então nós terminamos hoje nossa leitura. Glória a Deus por mais um dia, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Jesus vai continuar aí o teu ministério. Nós vamos ver muitos sinais ainda que o Senhor vai fazer até que ele seja preso e morto e ressuscite ao terceiro dia, né? Que é o desfecho aqui do evangelho, graças a Deus pela vida de Jesus. Nós vamos continuar vários dias ainda dentro dos evangelhos e é muito bom
olhar para a vida de Jesus e conseguir então ver essa graça, essa misericórdia, ver Deus, né, se movendo na terra através do seu Filho Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.